Olá! No último dia 22, a Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas debateu o uso da asparaginase. Desde o mês de março, o Ministério da Saúde decidiu trocar o fornecedor, que era alemão-japonês, e agora está utilizando um medicamento vindo da China. O fato fez com que o Centro Infantil Boldrini, hospital filantrópico especializado em oncologia e hematologia pediátrica, se recusasse a utilizar o medicamento do novo importador, com a alegação de que este não tem a mesma eficácia, inclusive contém mais impurezas do que o antigo. Desde que as discussões sobre o fato começaram, nas sessões da Câmara tem sido palco de diversos pronunciamentos sobre a questão, inclusive com a aprovação de moções de repúdio e apelo aos órgãos para que o medicamento seja disponibilizado. E nós vamos acompanhar agora a primeira delas. Foi aprovada na 21ª reunião ordinária a moção de autoria do vereador Luiz Rossini, que apela ao Ministério da Saúde que viabilize a importação imediata do princípio ativo asparaginase, com eficácia e segurança devidamente comprovadas. O medicamento, que trata leucemia linfóide aguda, um tipo de câncer que ataca principalmente crianças e adolescentes, foi notícia nas últimas semanas, quando o governo federal trocou o fornecedor por um novo produto importado da China. O remédio chinês não tem registro na Anvisa e ainda não teve qualidade comprovada através do estudo chamado biodisponibilidade, em que é medida a quantidade do medicamento que chega à circulação sistêmica e a velocidade que o processo ocorre. Nós não podemos fazer das nossas crianças cobaias, teste, experimento e pelo princípio da precaução. Se não há certeza da eficácia da oleaginose, esse medicamento chinês, que se cesse a importação e se retome a importação urgente da asparaginase, que é o princípio ativo eficaz e comprovado. E no início de maio, a Câmara aprovou uma nova moção sobre o tema. Acompanhe. Foram aprovadas durante a 25ª reunião ordinária moções dos vereadores Carmo Luiz Gustavo Peta, Marcelo Silva e Felipe Marchesi, que solicitam à Anvisa e ao Ministério da Saúde a regulamentação da importação e distribuição do princípio ativo asparaginase, de origem alemã ou americana. O medicamento é utilizado pelos hospitais que fazem o tratamento da leucemia linfóide aguda pelo SUS. A doença atinge principalmente crianças e adolescentes. De acordo com os documentos, o Centro Boldrini também foi prejudicado. Como vocês podem verificar, na imprensa está sendo noticiado o drama que está vivendo o Centro Infantil Boldrini. Acontece que este produto chinês, ele não tem sua eficácia comprovada. Ainda de acordo com Marcelo Silva, a substância proveniente da China possui 398 impurezas, contra 3 encontradas na alemã, e não tem eficácia comprovada. O parlamentar Carmo Luiz avaliou a questão. Nós pegamos algumas orientações junto com a Secretaria de Saúde do município, pedimos explicações no sentido de saber por que essa dúvida está existindo e tivemos uma compreensão porque é uma falta de registro, é uma coisa muito antiga que existe e esta moção vem no sentido de tentarmos dar solução política. E hoje o Questão de Ordem reforça essas ações e esses debates sobre o uso da asparaginase com a médica Silvia Brandalize, que também é presidente do Centro Infantil Boldrini. Também nós estamos aqui com o vereador Paulo Haddad, do PPS, que no debate que aconteceu da Comissão de Saúde, ele esteve presente, fez várias perguntas, também fez várias ponderações a respeito do tema. Mas eu vou primeiro falar com a doutora Silvia. Seja bem-vinda, doutora. Hoje, a gente vai fazer daqui a pouco retomar o histórico, mas hoje, em que pé está essa situação, doutora? Seja bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Hoje a situação está que nós tivemos um atraso de 2, 3 semanas em dar asparaginase confiável para os doentes, porque nós importamos com pessoa física
24 frascos de uma asparaginase americana que demora um pouco mais para o seu metabolismo. Tivemos uma seção de 170 frascos que o Ministério da Saúde encontrou espalhada pelo Brasil e nos forneceu, que é uma coisa boa. E acabamos de importar 500 frascos dessa asparaginase alemã japonesa, que já chegou no Brasil há umas 3 semanas e ainda está aguardando a liberação final da Anvisa para nós utilizarmos nos nossos pacientes. Em média, o Boldrini gasta 150 frascos por mês, só com os nossos pacientes. Só para a gente entender, quando em março houve essa mudança, vocês ainda tinham um estoque? Vocês ainda têm esse estoque ou não? Não, nós tínhamos um estoque que não chegava a 40 frascos. Aí ele acabou. E nós ficamos com crianças sem receber as asparaginase no momento que devia. Por que isso? Porque a burocracia da importação de medicamento no Brasil é algo absurdo, né? Os documentos que a família tem que dar, quantos documentos o médico tem que escrever, justificar, etc. Fora a enorme dificuldade para importar como pessoa jurídica. Então, a burocracia é algo incompreensível para poder se trazer um medicamento de urgência. Tá, mas para a gente entender então um pouco melhor, doutora, vamos voltar. Agora sim eu quero que a senhora conte a historinha de por que chegamos a este ponto. Em março, qual foi essa medida? Foi uma nova resolução? Foi uma nova compra que veio esse medicamento agora importado da China? O que aconteceu nessa história em que o Boldrini se posicionou e disse: não vamos utilizar esse novo medicamento? Então, em março, nós recebemos um comunicado do Ministério da Saúde dizendo: daqui para frente, nós vamos usar o produto chinês. Também é asparaginase. É asparaginase. O princípio ativo é o mesmo, né? Então, é uma asparaginase que vem de Pequim, lá da China. Então, uma pergunta que qualquer médico faz é: esse produto é eficaz ou não? E onde está publicado esse resultado? Aí começa a confusão, porque o Ministério parece ser uma surpresa que alguém pergunte isso. Esse medicamento é eficaz? Foi estudado aonde? Esse medicamento é seguro? Onde tem publicação da sua segurança? E publicação não é de boca que eu ouvi falar, é em revista científica, né? O Ministério até hoje se esquivou de dar qualquer documentação. E o que é importante? O importante são inverdades ditas pelo ministro: tem várias publicações. Não é verdade, não tem uma. Diz assim: vários países usam. Não é verdade. Só tem Honduras que está usando há menos de um ano, né? Mesmo na própria China, eles não usam esse produto. O grupo chinês de tratamento de leucemia da criança pega as asparaginase do Japão. Então, com essa informação que foi dada, um simples comunicado, e quando nós pedimos documentos básicos, são perguntas básicas, não tivemos respostas, eu fui ler a bula. A bula com português muito mal escrito. Mas o que chama atenção na bula tem assim como efeito colateral: tricomoníase. O que é isso? É uma vulvovaginite de pessoas que em geral têm hábito sexual. Tricomoníase, ou que pegou também da toalha da mãe ou do pai, etc. Não existe efeito colateral como tricomoníase. Então, e também chama atenção a palavra loucura, porque um certo nervosismo, agora que você traduz como loucura, loucura é uma coisa completamente distante, né? Então, a bula mal escrita no português. Quer dizer, já mostra a desconfiança ali. Não, desconfiei quando não tinha nenhuma publicação. Estudo, né? Depois, com o da bula mal feita. E aí eu mergulhei na literatura dos últimos 10 anos, em 5 bancos de dados internacionais. Não tem nenhuma publicação sobre o produto.
Então, fica claro o montante de inverdades dita pelo Ministério. E também ficou claro que esse produto em Pequim, lá na China, ele só tem registro de estudo em animal. Então, sai de animal, o registro dele na China é para animal. Sai de animal e fica então um buraco para usar aqui no Brasil em criança brasileira. E daí vem uma outra coisa crítica, antiética, eu considero até imoral, quando a gente ouve o Ministério dizer assim, a gente usa na criança brasileira esse remédio que acabou de ser aprovado no animal, e eu falo acabou porque revisões de 2015, feitas lá em Taiwan, que é perto lá da China, não citam essa asparaginase. Então, talvez em 2016 eles registraram o produto. Mas o que é importante é que sai um produto testado em animal, e aí vai usar aqui no Brasil nas nossas crianças. E o que diz o Ministério? Nós vamos fazer uma farmacovigilância para ver os efeitos colaterais. Farmacovigilância é ver se tem diarreia, vômito, febre, etc. Em resumo, é meio que testar, então, no ser humano, é isso? Eu acho que é pior do que testar. Porque você usar um produto que você não tem nenhuma noção se ele funciona ou não, e não usar métodos científicos, técnicos. Como é que a gente monitora uma droga? Faz exames para função renal, para função hepática, com queixas ou sem queixas. Então, existem exames, perfis de laboratório para avaliar a função do fígado, a função do pulmão, a função renal, a função da produção do glóbulos brancos, independente de queixa. O doente não tem nenhuma queixa. A gente faz uma busca ativa desses sinais de laboratório. Porque se você for esperar ter sintoma, ele não traduz nada. Então, é paradoxo, é uma coisa de leigo falando, que vai avaliar a eficácia do remédio. Eficácia. O que é eficácia? É matar as células malignas, destruir as células malignas. Vai avaliar a eficácia através de um sintoma que ou a mãe ou o médico anota lá na Notivisa. É uma coisa assim irreal. Certo, doutora. E depois de toda essa história que a gente passa a entender, esse problema acabou sendo abraçado aqui pela Câmara Municipal desde abril. A gente viu aí nessas matérias iniciais, algumas iniciativas, vereadores que usaram a tribuna, e o vereador Paulo Haddad também participou dessa discussão. Vereador, quando essa discussão veio para casa, aí a gente vai falar, o público vai falar, poxa, por que o legislador, por que a Câmara de Campinas abraçou essa causa? Eu queria que o senhor falasse em nome de seus colegas também. Menina, doutora Silvia, nós enquanto legisladores e também enquanto pais, hoje eu já sou avô também, eu não poderia me eximir dessa responsabilidade. Até porque eu conheço a história da doutora Silvia, 39 anos nessa luta, né? Hoje ela foi muito simplista na colocação dela, mas ela tem mais de 10 mil pacientes em tratamento, é isso, doutora? E ela é uma referência, né, para toda criança que tem leucemia linfóide aguda. Então, vem no Centro Boldrini para se tratar. E a troca desse medicamento, né, a asparaginase, que é alemã, japonesa, por essa que é produzida lá na China, né, que é a ginase e agora a leuginase, no mínimo, né, pelas palavras dela, e também eu faço coro com isso, é pelo menos uma imperícia, né? Porque um médico, né, que se preze, que tem acesso à literatura e esse novo medicamento não consta em nenhuma literatura, qualquer banco, né, de dados, a Lilacs e outros, né, locais que a gente possa pesquisar, não existe nenhum trabalho. Como ela mesma bem disse, foi feito um amplo trabalho da literatura e não consta, né, em 2015, não consta essa leuginase. Tanto é que a leuginase, ela também não foi usada no trabalho que foi realizado na própria China, né? Foi usada a ginase. Então, é importante que nós tenhamos o cuidado, tenhamos
o envolvimento, né, com essa causa, né? Os gestores, as pessoas que são responsáveis por isso, elas têm que estar sensíveis. E não é fala minha, é fala da doutora. Como mãe e eu como pai, eu tenho que escolher aquilo que eu quero, aquilo que é bom para o meu filho, aquilo que já está aí no mercado, é uma coisa que é eficiente, né? Hoje, a ginasa, ou esse medicamento que é utilizado, ele tem 80% de índice de sucesso, né? Não é pouco, né? É muito alto. A ideia, na conversa que nós tivemos, é que ela consiga chegar próximo do 100%. Então é muito triste que ainda em 100 crianças, 80 se salvam, vão ser curadas, e 20 morrem, né? E esse novo medicamento, existe todo um trabalho, né, do laboratório MS Biowork, eu tive o cuidado, a cautela de tá me informando, 60% do princípio ativo e 40% são impurezas. Né? Então nós vamos estar levando proteínas que poderão criar resistência a anticorpos. E a criança não tem a segunda chance, ou se tiver a segunda chance, cai para 50%. Então nós ficamos muito sensíveis, e também a fala da doutora, eu fiquei muito sensibilizado, doutora, porque no mínimo, enquanto a gente cristão, isso é uma eutanásia, né? Nós vamos estar cometendo, não é uma eutanásia, o que a senhora falou? Falou a... Auschwitz. Não é Auschwitz. É campo de concentração, onde você não pergunta para o sujeito a pesquisa. Você aceita essa pesquisa ou não? Então, eu acho que Auschwitz, ele reproduz o que está acontecendo hoje. Não é dado direito para a mãe ou para o pai dizerem se ele quer receber esse produto ou não. Porque se o médico for honesto, falar esse eu conheço e esse eu não sei, nenhum vai autorizar a pegar o que não sabe. Sim. Né? Então, eu acho que é um profundo desrespeito à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e aos princípios básicos dos direitos humanos. Sim, agora quando a gente fala para a senhora dessa ajuda do Legislativo, a gente está falando aqui de Campinas, porque o Centro Boldrini, referência nacional e internacional, mas ele fica aqui na cidade. Como a senhora recebeu esse apoio? Olha, eu fiquei extremamente feliz com o Paulo Galtério pelo interesse, pela compreensão, pelo desafio que é perante secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde, ministro da saúde, fazia uma parte de indignação. Ele falava assim, olha, mas não pode um negócio desse. Nós queremos aqui para a nossa cidade um mínimo de segurança de qualquer medicamento para criança. Sim. E uma coisa importante é que também a Câmara vai precisar também se posicionar, é que há 3 dias eu tomei conhecimento de uma chamada pública da Anvisa sobre retirar a legislação vigente, onde dentro dos requisitos tem um, que é o terceiro, que diz assim, todo medicamento importado em caráter excepcional obrigatoriamente tem que apresentar a documentação comprovando a eficácia e segurança devidamente publicados. Daí é simples. A proposta atual do Ministério da Saúde e da Anvisa é tirar essa frase. Eu não consegui acreditar lendo a proposta atual. É uma consulta pública 327 Sim. Da Anvisa e que vai finalizar, foi aberta em 10 de abril, ninguém comunicou nada, para ver assim, se na calada da noite essa consulta pública permitiria chegar a um... E vai ficar até que dia, doutora? Até 16 de junho. 16 de junho. Okay. Onde tiraram essa frase lapidar o certificado, né, de eficácia, sumiu. E vem assim, que para importar um remédio em caráter excepcional, como também imunobiológicos, que basta ter o registro no país de origem. Lendo aquilo, eu falei assim, imagina a Tanzânia, tá certo? Com todo o respeito que eu tenho pela África. Aí pega lá, se tiver o registro lá, tudo bem, não precisa mais nada. Mas se não tiver o registro, pode ser só comercialização na Tanzânia também. Você fica assim,
totalmente desprotegida quanto à qualidade. Sim, daqui a pouco então, doutora, a gente vai ouvir essa novidade. A doutora está contando aqui, o vereador Paulo Galtério, presidente da Comissão de Saúde, já está aqui no estúdio e participa com a gente a partir do próximo bloco e já vai falar, inclusive, sobre o que a comissão pode fazer em relação a essa nova consulta pública do Ministério da Saúde. A gente volta já já. Estamos no segundo bloco do Questão de Ordem. A partir de agora, a gente conta com a presença do presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara de Campinas, o vereador Paulo Galtério, porque nosso assunto é a asparaginase, assunto debatido muito aqui pela Câmara Municipal. E, vereador, o senhor estava ali ouvindo o que a doutora falou sobre essa questão dessa consulta pública, num momento justamente em que o Boldrini questiona os estudos que até agora não foram encontrados a respeito desse medicamento importado. Aparece uma consulta pública, a consulta 327, dizendo que não há necessidade, há apenas a necessidade desse produto ter sido registrado no seu país de origem. Como a comissão recebe, por exemplo, uma notícia dessa? Inclusive, a doutora Silvia também nos informou, doutora, a respeito da responsabilidade do Ministério da Saúde. O que é isso exatamente? Se tiver uma complicação grave, um efeito desfavorável, o Ministério e a Anvisa ficam assim protegidos sem ter responsabilidade. E meu parecer foi que obrigatoriamente tem que ter. Como a comissão recebe, então? Então, antes de mais nada, Mina, queria dizer uma boa tarde para você, para vereador Paulo Haddad, para a doutora Silvia que está aqui. E veja bem, essa questão, quando foi levantada pelos meios de comunicação pela doutora Silvia, né, é uma questão de saúde pública. Né? É uma questão que eu, como presidente da comissão, juntamente com os meus companheiros aqui, com o vereador Paulo Haddad, com demais membros da comissão, nós entendemos que era preciso chamar, né, essa responsabilidade, que a princípio era da doutora Silvia Brandalize, que ela estava nessa discussão, e era preciso trazer para o seio da sociedade de Campinas, que é a Câmara Municipal. E o que a gente fez? A gente foi eu, especial, fui até o Boldrini, conversei com a doutora Silvia, ela me deu as diretrizes do problema que realmente acontecia com relação à dúvida que ela tinha acerca da eficácia desse remédio que estava substituindo um outro remédio que ela utilizava. E aí nós criamos uma estratégia de tornar público isso, né? De dar aquele apoio que ela precisava a nível de órgão oficial, porque ela tinha uma imprensa que estava já dando voz para ela, mas ela não tinha poderes ainda constituídos que pudessem discutir essa questão. E eu me comprometi com a doutora em fazer o debate público. Vamos fazer assim, vamos chamar um debate público, lá a senhora vai ter o tempo e vai ter a voz necessária para, através do Legislativo, expor seu ponto de vista. E a doutora Silvia, na última quarta-feira, esteve aqui presente, o doutor Paulo Haddad, que também é médico e vereador dessa casa, esteve presente, eu estive presente e nós discutimos essa questão, né, desse absurdo de substituir um remédio por outro sem comprovação de eficácia. Então, a Câmara, nós mudamos o procedimento da Câmara. Quando nós tivermos aqui, doutora Silva, determinadas situações, nós vamos chamar o problema para a Câmara, para que a sociedade discuta junto. E nós precisamos disso. Assim como ela fala agora essa questão que você me perguntou do registro do remédio para eximir de responsabilidade, é um mau sintoma das autoridades federais que estão cuidando dessa questão, né? Porque dá a impressão que querem se eximir da responsabilidade, agora que a doutora levantou essa questão. Né? Então é muito importante, a Câmara tem um papel fundamental, porque nós somos os representantes da população campineira. E nada mais correto do que, se nós temos a Comissão de Saúde, sabendo de um problema de saúde pública, né, nós se reunimos aqui, nós, a comissão, o vereador Paulo Haddad, e sentarmos e falar, não, nós precisamos levantar e apoiar a questão do Boldrini, não podia deixar a questão como estava.
Sim, né? vereadora. Inclusive, a gente teve aí, até o ano passado, a presidência do Parlamento Metropolitano era da Câmara de Campinas e naquele momento foi, inclusive, mudado o estatuto e agora todos os vereadores de todas as câmaras da região metropolitana podem participar do Parlamento Metropolitano. O senhor acredita que é possível, por exemplo, que o senhor possa encabeçar aí uma frente parlamentar para essa questão? Sim, com os vereadores da RMC? Não há dúvida, Miriam, que isso é possível e eu acho até que vai ser necessário. Porque quanto mais essa questão que a doutora levantou vai ficando conhecida do público, vai se aumentando a indignação, né, doutor Paulo? Porque a gente percebe que, assim, tem propriedade o que a doutora Silvia fala, tem procedência, porque ela é uma autoridade nesse tipo de tratamento, né? Que a gente diz, a grande crítica que a doutora Silvia Brandalize faz é que o ministro da Saúde não é médico, mas tem orientação de médicos, né, na função dele, mas que está agindo errado. Então, se ele está agindo errado, e a gente começa a perceber que tem alguma coisa que é diferente do habitual, nós temos que caminhar junto e abrir os espaços. Eu até fiz aqui através da minha comissão, nós mandamos ofícios para vários órgãos. Para quê? Para que eles também não se eximissem da responsabilidade, né? Porque nós temos aí, por exemplo, o Juizado da Infância e Juventude tem responsabilidade sobre as crianças. Temos o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, que nós convidamos para vir aqui, a doutora Silva esteve aqui com o Rodrigo, que esteve presente também, que vai tomar as providências dele. Estamos mandando ofício para o Ministério Público. Também, né? Estamos mandando ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil. Para quê? Assim como a doutora fala, se daqui a 1 ano, 2 anos nós tivermos crianças aí vítimas de falecimento por causa desse remédio, essas autoridades tinham conhecimento. Nós não sabíamos, agora sabem, né? Então, assim, é muito importante esse espaço que nós abrimos na Câmara, porque abriu o debate aqui na TV Câmara, abriu o debate no G1, que é um site jornalístico a nível nacional, porque a questão, muito embora seja de Campinas, a princípio, do Boldrini, depois de Campinas, mas o uso do remédio não vai ficar restrito aqui, né, doutora? Vai ser usado no país inteiro. Então é uma questão nacional. Sim. Em que a doutora, quando entendeu por bem se insurgir contra essa medicação, né, fez o que era correto, ela fez o papel dela. Agora, compete a nós, autoridades aqui do município, em abraçar e ver aí essa questão da razoabilidade do discurso dela. Sim. Entendeu? Então, sendo razoável, a Câmara caminha junto e nós vamos assinar o que for preciso para que a gente possa corrigir essa situação. Doutora, a senhora deixou aqui comigo os dois, depois inclusive eu vou pedir para a câmera dar um close aqui. Esse primeiro modelo, que tem até Ministério da Saúde, é o antigo que era importado. E esse é o novo. É isso? É isso. Tá. E exatamente quando as pessoas vão ser tratadas com esse medicamento, elas podem perguntar, né? A gente está falando de Campinas, mas como até o vereador mesmo mencionou, tem outros lugares recebendo esse segundo medicamento que a gente está mostrando aqui. As pessoas podem perguntar e questionar, ou isso geralmente a senhora não percebe isso nos pais? É mais uma preocupação médica mesmo? Olha, depois da matéria que saiu no Fantástico, alguns pais começam a questionar. Eu soube recentemente um que veio de Pernambuco. O senhor veio do Maranhão com diagnóstico de leucemia, foi para Pernambuco e depois pediu a transferência aqui para Campinas. Ele pergunta para o diretor do hospital: eu gostaria de receber a asparaginase antiga. Eu não quero receber essa que ainda não tem eficácia. O diretor do hospital falou assim para ele: olha, meu senhor, eu dependo da verba do governo federal. Eu tenho toda uma estrutura que depende dessa complacência do governo federal. Eu não posso arriscar isso por 20 crianças ou 30 crianças com leucemia. Aí esse pai começou a chorar, pegou a família tal, está aqui em Campinas, né? E Boldrini abraçou. Então, na realidade, o problema não é que eu não quero, eu quero que comprove eficácia, só isso. Ok. Segundo,
está acontecendo no Brasil inteiro, estão distribuindo no Brasil inteiro. E o fato de dizer assim, mas não tem sintoma grave, porque a água não tem sintoma grave, não é? Então, é enganoso dizer que faz uma farmacovigilância em cima de sintoma de diarreia, febre, etc. A senhora acabou de mencionar, inclusive, esse fato desse local de tratamento em Pernambuco, mas tem outros profissionais, outros centros de tratamento que falaram com a senhora que também estão com essa preocupação? As pessoas estão preocupadas em baixa escala, né? Okay. Porque, na realidade, nós brasileiros aprendemos a ser omissos na vida. Então, eu escuto assim, mas se não tem que fazer, dá essa. E você fala, mas funciona? Ele fala, não sei. Entende? Então, ou diz assim, eu gostaria de dar, mas eu não tenho dinheiro para comprar, etc. Nós também não temos. A gente vai fazer uma campanha para arranjar R$500 milhão e pagar. O inconformismo não faz parte do brasileiro, né? Talvez o Brasil, como está, seja responsabilidade muito maior de nós, os cidadãos, que ficam omissos numa série de coisas, né? Mas eu vejo duas coisas graves do Ministério da Saúde. Primeiro, ele solta no dia 19 de maio um documento dizendo assim, o resultado da Fiocruz foi satisfatório, entre aspas. Já compromete nessa maneira de escrever, né? Sim. Um resultado muito ruim, etc. E o Ministério assegura, escrito isso, a eficácia terapêutica da leuginase contra o câncer. É uma mentira. O pior é que tem gente que acredita, né? Ele atesta isso no documento, num pronunciamento 19 de maio, consta do site do Ministério. Daí não faz sentido. Um mês antes, 10 de abril, ele publicar no Diário Oficial da União uma consulta pública para mudar a regra do jogo e dizer assim, não precisa mais essa coisa de assegurar a qualidade do produto. É de um anacronismo. Ou seja, a senhora falou, inclusive, que 8 e a senhora foi a 9ª pessoa a entrar nessa consulta pública. Se ninguém entrasse, essa consulta pública, em grande maioria, as pessoas disserem, não, nós não queremos que mude o texto, vai ficar por isso mesmo, é isso? Ela vai entrar como uma RDC, como uma portaria de novo. E fala assim, por força de lei. Ok. Assim, na calada da noite faz essa consulta pública, mas se ninguém olha lá, vai falar, então vira lei essa outra, que diz que não precisa nada, só o registro no país de origem. Ou seja, aquilo que o vereador falou lá no começo de mobilizar a sociedade também vale para essa consulta pública. É fundamental. Pessoas de diferentes áreas do conhecimento, advogados, engenheiros, o que for, de qualquer área, né? Mães, pais, entrarem no site da Anvisa e pega a consulta 327, publicada em 10 de abril agora de 2017, e preenche lá as coisas. Mas presta atenção, que não vai encontrar nenhuma frase escrita assim, é necessário comprovar a eficácia. Ok. Vereador Paulo Haddad, mais uma missão aí que a Câmara pode também trabalhar junto no que diz respeito a essa consulta pública. Sim, com certeza. Eu acho que cabe a nós sensibilizarmos a população, fazermos um apelo, subirmos na tribuna, tá passando, né, para a população a real importância disso. E, Mina, existem dados que são muito comprometedores, né? Tem essa matéria do Fantástico, que procurou a sede da empresa distribuidora e lá funcionava uma casa comum, nada assim, que indicasse que era alguma empresa que merecesse, né, qualquer confiança ou respeitabilidade. Existem todos esses trabalhos científicos que, né, comprova a eficácia de uma e a ausência de outros trabalhos que sequer citam essa leuginase. Existe toda um problema que eu acho que ele transcende, né, a parte terapêutica.
vai muito mais para o lado ético, para o lado moral, que é o valor, o preço do medicamento, que na minha concepção é inadmissível. Quanto é o asparaginase e o leoginase? É muita diferença? Uma é $175 e outra $35. 38 dólares. 38 dólares. Okay. Mas o preço de uma vida, ele não pode ser medido em dólares, né? E existe sim talvez um conformismo do Ministério da Saúde e tudo isso, né, todos esses quesitos, tudo isso que foi levantado, eu falei isso na tribuna e falo tranquilamente, né, isso não é um caso de saúde pública, é de polícia, né, as coisas têm que ser muito bem apuradas, porque são vidas que estão sendo colocadas, né, em jogo, são pessoas que têm um trabalho de mais de 39 anos, são centros de referência que já salvaram muitas pessoas, muitas crianças, né, muitas vidas, e que você vai dar quantos passos para trás, né, fazendo uso de um medicamento desse, né, doutora? Eu queria falar, desculpa, Paulo, é uma tendência desse ministério, que eu acho que é o pior que existiu desses últimos 50 anos, não é só para a área do câncer, é medicamento de alto custo. Então, para a esclerose múltipla, que é uma doença que afeta mais adultos, ele deixou de comprar o conhecido e passa a usar de um produto que vem da Índia, vem da China, etc. Agora, em Campinas, também teve esse problema, que também é reflexo do Brasil. O paciente renal crônico, que precisa tomar um remédio chamado eritropoetina, o tradicional foi abolido e está se fazendo uma compra da China. Eu soube que uma técnica lá de Brasília falou assim, eu sou contra trocar a eritropoetina conhecida por uma da China, que eu não tenho certeza. O ministro falou assim, então vamos fazer estudo clínico. Ela, podemos fazer, só que demora 1 ano, 2 anos até ver o estudo clínico. Ele falou, não, eu quero que faça mais rápido. Ela falou, não tem como fazer mais rápido. Eu falei, então vai comprar da China. Eu não concordo. Então você está destituída do seu cargo. Ela foi destituída. Nesse caso, as questões políticas estão acima das questões da saúde, as questões técnicas, sendo que deveria, em tese, andar juntas, né? Olha, eu acho como o Paulo, não é uma questão política, é uma questão moral, é uma questão criminal. Eu acho que é caso de polícia. Porque pegar as pessoas que dependem de medicamento de alto custo, o renal crônico, doenças desmielinizantes, o câncer, doenças mentais, e pegar essas pessoas e deixar a vida vulnerável a um produto que não tem eficácia comprovada, é você infringir o princípio da precaução. Se não sei se o produto não funciona, eu não uso. Tá bem. Doutora, a gente vai para o nosso intervalo e na volta estaremos aí com o terceiro bloco e último do Questão de Ordem. Não saia daí. Terceiro bloco do Questão de Ordem e nós já falamos sobre as atuações. Doutora, nesse momento, que tipo de força, de parceria que o Boldrini precisa para essa luta ganhar ainda mais força, para que ou mude em relação a essa compra para o país todo, ou pelo menos que neste momento autorize aí esses 500 medicamentos que foram importados pelo Boldrini? Eu acho que a situação atual é muito mais moral e ética. Então, a Ordem dos Advogados, o Supremo Tribunal, direitos humanos, são essas pessoas, os direitos da criança e do adolescente, para que tem ECA se ninguém segue, né? Então, a proteção da criança é o princípio número 1. Então, os órgãos que são relacionados na garantia dos direitos da criança, eles obrigatoriamente deveriam ajudar e encabeçar a luta para coibir uma afronta que é essa decisão do Ministério da Saúde. Sim, em relação a essa autorização da Anvisa para que o Boldrini possa, então, trazer para cá esses 500 medicamentos. Então, nós já entramos e vivenciamos o que é a burocracia, não é?
Para mim é um absurdo um hospital ter que preencher várias coisas para importar um remédio que nós mesmos vamos usar. O produto já chegou no Brasil, então foi dada autorização, o produto já chegou no Brasil, somos nós que vamos pagar esse produto, dá mais de R$500 milhão. Já chegou umas 3 semanas, a gente não consegue desembaraçar, né? Então, o que falta, doutora? Cada vez é um selo, um carimbo, um papel, um registro, não sei aonde, né? Os detalhes burocráticos são de um anacronismo, de uma coisa assim absurda. Mas é dito que talvez nessa semana chegue. Sim. Nesse período, as crianças atendidas aqui em Campinas, elas ainda têm o medicamento ou está suspenso esse tratamento? Ainda tem. Agora que nós recebemos do Ministério, acho que 170 frascos que estavam distribuídos aí pelo Brasil. Então, as crianças estão usando, dentro do cronograma necessário. Esses 170 dá para um mês e alguma coisa? Dá para um mês. Um mês. E é o tempo que a senhora espera, então, ter a resposta para importar, para conseguir aí liberar os outros. Mas você sabe, é esse que nós importamos. Mas com um parecer judicial a favor do Boldrini, nós já intimamos o Ministério da Saúde a ele fazer a importação de 150 frascos por mês em nome do Boldrini. Qual é esse parecer judicial? Fazendo com que o Ministério assuma o gasto da compra das asparaginases que nós utilizamos. Então, 150 frascos no mês. E a data de entrega do Ministério para 1º de setembro, porque ele também demora 3 meses. 3 meses para vir o remédio, não é? Okay. Então, já foi dada a ordem do juiz federal aqui em Campinas, recomendando que o Ministério compre 150 frascos por mês e repasse a Boldrini. Mas o Ministério pode recorrer dessa decisão? Pode recorrer, e aí a gente vê o que se passa no Brasil. Recorre para a 2ª, recorre para a 3ª, recorre para a 4ª instância. E enquanto isso, doutora, o que o Boldrini pode fazer? Então, nós estamos fazendo campanha para pagar esses 500 frascos, e daqui um mês e meio, vamos ficar vendo se o ministro vai anular esse parecer judicial aqui de Campinas. Nós vamos fazer campanha uma atrás da outra, porque eu te digo assim, nós nos mobilizamos por uma vida. Nós paramos tudo por uma vida. Então, me constrange quando você escuta de um hospital lá do Nordeste, não, eu não vou comprometer minha verba por causa de 20 ou 30 crianças. Boldrini também recebe verba federal? Não, nós recebemos do SUS, né? Ok. Então, a consulta médica R$10, nós recebemos uma consulta R$10. Okay. O tratamento do câncer, que paga R$1.770, se a gente for contar só as paraginase, hoje sai R$4.000 se a criança tiver até 10 anos de idade. Mais de 10, só as paraginase, R$8.000. Então, quando o ministro fala assim, nós pagamos, a tabela SUS é uma tabela deficitária que todo mundo conhece. Todo mundo conhece o que está sucateada a saúde nas unidades básicas de saúde, hospitais, etc. Então, o SUS paga, mas paga pouco. Não é? As outras verbas são todas de doação e do próprio Boldrini. 40% das verbas vêm de doações da cidade de Campinas. 30% das verbas vêm de 20% de convênios privados. Pais que têm emprego têm convênio privado. 30% da receita vem dos 80% de SUS. Para você entender que os 80 pagam 30, os 20 pagam 30. Né? E para fechar a conta, doutora? 40% da cidade de Campinas, de doações. Sem a participação da cidade de Campinas, não existiria Boldrini. E o que é importante, o Boldrini é centro formador de médicos para o Brasil inteiro, mesmo para outros países da América Latina. E esse trabalho é um trabalho fundamental que a gente preserva, e eu acho que todo sacrifício vale a pena. Principalmente porque a gente tem como nossa meta salvar toda criança que a gente puder. Sim. Vereador Galtério, o senhor falou de algumas ações, inclusive de ofícios ao Ministério Público e outros órgãos.
E próximos passos, a doutora inclusive mencionou que vai monitorar as ações do Ministério da Saúde, justamente para ver se o ministro vai voltar atrás, se ele vai recorrer dessa decisão da Justiça. Como a Comissão da Saúde pode ajudar nesses termos? Então, Mirna, eu junto aqui com o Dr. Paulo Haddad, que também é médico, nós fizemos, vamos acabar de assinar hoje, primeiro uma moção de repúdio ao uso desse medicamento em todo o território nacional. Estamos repudiando. A cidade de Campinas é contrária ao uso desse medicamento. Essa é a primeira medida da nossa casa. Nós repudiamos esse uso e tornamos público que, em cima do que foi apurado até agora, a gente não concorda com o uso desse medicamento, né? Fizemos também vários ofícios, que são essas questões de informar as autoridades, doutora Silvia e Mirna, que é assim, a autoridade, enquanto ela não tem conhecimento do problema, ela pode ser omissa e não tem problema nenhum. Mas quando ela recebe o problema, ela tem que tomar uma providência sob pena de prevaricação. Né? Prevaricação é assim, saber que tem um problema de saúde pública e não fazer nada. Aí eu acho que a partir desse momento a gente vai monitorar o resultado desses ofícios, doutora Silvia e doutor Paulo. Como é que ficou? Ou se simplesmente a Procuradoria ou quem quer que seja pegou esse ofício e engavetou, ou se ele levou à frente, se ele mandou oficiar o Ministério da Saúde, se ele mandou instaurar o inquérito, se ele mandou instaurar uma sindicância, se ele pediu exames laboratoriais. Então eu acho que a partir do momento que as autoridades certas tenham capacidade de influenciar na decisão do Ministério da Saúde, eu acho que aí a gente conseguiu fazer o papel nosso. Porque a gente tem a impressão, doutora Silvia, que o ministro da Saúde faz o papel de Deus, o que ele fala está correto. E nós estamos vendo pelo que está acontecendo no país, né, que a autoridade não pode confundir com autoritarismo. Ele achar que tem que fazer porque tem uma ordem para economizar. Não é assim. Né? Não é, vamos economizar porque é mais barato. Não, tem que economizar dentro do limite da ética médica. Né? Aonde se pode economizar, sim, mas agora simplesmente substituir um remédio, né? Assim como foi falado desde o começo, pelo econômico, porque ele é 5 vezes mais barato que o outro, né? De nossa parte aqui de comissão, nós vamos informar toda e qualquer autoridade que tenha capacidade de influenciar na decisão do Ministério da Saúde. Sim. Ele disse que gastou 1 bilhão em propaganda. 1 bilhão em propaganda? 1 bilhão em propaganda. Preferia que fosse em Asparaginase. Tá certo. Vereador Paulo Haddad, queria que o senhor falasse também sobre essa questão de mobilizar as pessoas. A gente está falando de mobilizar os políticos, mobilizar as autoridades e mobilizar também toda a sociedade. O Mirna, é extremamente importante. Como a doutora disse, 80% da população, das pessoas que ela atende, são SUS dependentes. Então, a população por si só já deveria se mobilizar, né, para que eles continuassem tendo acesso a um tratamento com qualidade, um tratamento que fosse digno, um tratamento que pudesse dar aí sim uma possibilidade de cura de 80% ou mais. Nós, enquanto legisladores, temos que talvez ser aqueles articuladores para que as pessoas que estão aí na ponta, o cidadão comum, seja melhor informado. A doutora já veio aqui, meu querido amigo Paulo Galtério, que é presidente também, ele encabeçou essa luta. Você acha que, inclusive, é possível vocês, eu estou falando o vereador Paulo Galtério é do PSB, o senhor é do PPS, vocês se mobilizarem também com deputados dos seus partidos? Eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que isso é extremamente importante. O deputado, os nossos representantes, seja na Assembleia Legislativa, seja lá em Brasília, eles têm a obrigação e o compromisso com a sociedade, né? Aliás, eles estão lá por conta dos votos da sociedade que os colocaram lá. Então, tenho certeza que eles não vão se eximir dessa responsabilidade. E para que a gente, né, para que nós façamos como você aí que está nos assistindo, fique indignado, né? Eu falei que seria imperícia, palavras da doutora, seria extremamente imperito no médico estar administrando, né? Pelo lado cristão seria um crime hediondo, nós estamos matando, né? Não estamos dando chance da criança ou do adulto se curar da doença. Então, sim, nós vamos estar aí ombreados, doutora, lutando pela causa
que seja essa uma das primeiras que nós vamos estar juntos. Então, mas você sabe, Paulo, eu acho que a Câmara poderia fazer uma monitoria que não é fácil. Sentar no computador e monitorar as consultas públicas da Anvisa não é fácil. Mas é sabido que na esclerose múltipla, no renal crônico, agora está caminhando para a AIDS, vai ter essa coisa de não usar um produto sabido e comprar um lá da China, do Paquistão, não sei de onde. Então, eu acho que a Câmara poderia, o pessoal da saúde, fiscalizar todos os dias abertura de consulta pública. E ontem que eu fui olhar essa coisa da consulta pública, eu vi que essa 327 já tem várias outras na frente, mas eu não tive oportunidade de ler as outras. Sim. Mas tem um tempinho... Ou seja, precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos, porque a tônica é a mesma. É uma tônica de irresponsabilidade, porque eu acho que é irresponsável para o renal crônico pegar um produto sabido e pegar um outro que não sei como é que é. Sim. Então, o Ministério tem que ser interpelado com prova e eficácia. É por isso que eu acho essa pressa da calada da noite colocar essa nova consulta pública, é para ninguém perceber o que vai acontecer com o renal crônico, com a esclerose múltipla, com câncer. Já está faltando em Campinas para doenças raras. Tivemos 2 doenças essa semana, com doença de Gaucher, que é um erro inato, metabolismo do açúcar, que não tinha uma enzima na cidade. Então, essa coisa do desabastecimento traduz má gestão, mau planejamento, né? E o que acontece? Na cidade já não tem. O importante é que essa má gestão, esse alegado desabastecimento, traduz uma impropriedade, né, de gerir isso. Mas o pior é tentar driblar, né, tirando a necessidade de saber se o produto é bom ou não, dentro dessa nova consulta. Bom, além da consulta pública 327, que está no site da Anvisa, no endereço que aparece aí na sua tela, eu queria que a senhora falasse nesse momento como as pessoas podem ajudar, então, na campanha para que a gente possa pagar aí esses 500 medicamentos. Olha, você sabe que na campanha vai ser assim, cada frase com uma esperança. A pessoa doa o que ela puder, né? Ela doa o que ela puder e sempre vai ser recebido. Vamos abrir no site do Boldrini? No site do Boldrini. Vamos abrir uma conta específica. E a pessoa vai acompanhando a cada dia quanto que foi subindo na coluna. Essa coluna, os 500 frases, vão ser próximos de 700 mil reais. Então, vamos ver se em um mês a gente consegue levantar esse recurso para pagar essa importação. Tá certo. Então, o endereço também do Centro Infantil Boldrini aparece aí na sua tela. Você pode acompanhar essa discussão e participar da campanha. Eu agradeço a participação de vocês. A Questão de Ordem fica por aqui. Até um próximo programa. Lembrando que se você não acompanhou o nosso programa por inteiro, pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube e procurar por Questão de Ordem, e ali você tem então esse debate quanto tantos outros. Lembrando também que agora a gente está ao vivo no YouTube /TV Câmara Campinas. Até um próximo Questão de Ordem.